Nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos na abertura do nosso culto. Onde foi que lemos? Eita, o povo está ligado. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, diz assim. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, esse texto ele está registrado no Evangelho que Mateus escreveu, e o capítulo de número 5, ele é o capítulo que trata sobre um dos sermões mais conhecidos que o nosso Jesus pregou, que é o Sermão da Montanha. E ele, no capítulo 5, versículo de número 1, diz que ele sobe ao monte, a multidão, junto com os seus discípulos, se assentam, outros começam a se aproximar, e o versículo 2 diz que Jesus abriu a sua boca e começou a ensinar esse sermão aos discípulos e a todos que ali estavam para ouvirem os seus ensinamentos, né? Do versículo 1 até o versículo de número 12, nós conhecemos como o Sermão das Bem-aventuranças. Do versículo de número 3 até o versículo de número 11, a primeira parte do versículo sempre se inicia com a mesma expressão: bem-aventurados, felizes são aqueles, né? E aí nós conhecemos muito bem quais são as bem-aventuranças que o Senhor Jesus está a ensinar aos seus discípulos. Ele fala sobre os pobres que são bem-aventurados de espírito, porque deles será e é o reino dos céus. Ele fala sobre aqueles que choram, e eles também são bem-aventurados, porque estes serão consolados. Os mansos também são bem-aventurados, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os que são limpos de coração, os que são pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, e aqueles que são injuriados, perseguidos, que sofrem todo tipo de acusação por causa do nome de Jesus, também está na classificação de bem-aventurados. O versículo de número 10 e o versículo de número 11, como também o versículo 12, que fecha essa primeira parte sobre as bem-aventuranças que o Senhor Jesus está ensinando, ele é um texto que nos mostra que o Evangelho ele anda na contramão do mundo que nós vivemos. O Evangelho ele não está ligado a um sistema que nós estamos nele inserido. O Evangelho de Cristo, a forma, a conduta do cristão viver, ela é completamente diferente da conduta daqueles que não servem a Deus. Percebe que no versículo de número 12, Jesus está dizendo para os seus discípulos, como também aos seus ouvintes, e essa palavra chegou até nós e também deve ser aplicada aos nossos corações. Ele diz que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Ele diz também no verso de número 11,
que aqueles que são injuriados, que são perseguidos, que sofrem contra aqueles que vos perseguem por causa de Jesus, também são bem-aventurados. E quando nós olhamos para o mundo atual em que nós vivemos, sofrer perseguição parece que é algo que não pode estar atrelado à vida de um ser humano. Ninguém quer sofrer qualquer tipo de perseguição, ninguém quer passar por injúrias. Nós estamos vivendo uma sociedade que qualquer motivo é razão para alguém estar processando outras pessoas. Qualquer motivo, às vezes uma fala. Nós vemos que alguns anos atrás, alguns tipos de brincadeiras, de apelidos, às vezes algumas formas de conversar, de expressar, era algo normal. E hoje a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está tratando alguém por certo nome, por alguma coisa, e essa pessoa pode achar que está sendo injuriada, que está sendo ofendida, e isso levar ela a processar a outra pessoa. Mas o Senhor Jesus está dizendo que aqueles que são perseguidos, que aqueles que são difamados, que aqueles que são caluniados, que aqueles que têm alguma coisa que porventura pode ter sido até inventada, porque o texto está dizendo assim, olha, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha casa, esse é um bem-aventurado, ele deve ser feliz, porque ele faz parte desses que Jesus está se referindo. E o versículo de número 12, ele vai na contramão do mundo que nós estamos vivendo, porque eu disse que ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser caluniado, ninguém quer ser difamado, ninguém vai gostar quando alguém, qualquer um de nós aqui, vai ficar triste se alguém nos ofender pela nossa forma de viver, pela nossa conduta, talvez pela vestimenta, talvez por algo da nossa característica física ou qualquer outra coisa, nós vamos nos sentir ofendidos, e isso vai gerar um sentimento de tristeza aos nossos corações. Só que o versículo 12, Jesus quebra esse princípio e mostra para nós que somos filhos de Deus, servos dele, e que queremos e decidimos segui-lo, tornando assim seus discípulos. Está dizendo no versículo 12, exultai e alegrai, ou seja, eu preciso alegrar na tribulação, eu preciso expressar um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade, quando eu estou sendo perseguido. Isso é meio paradoxo, é meio complexo. Como é que eu vou expressar um sentimento de alegria por alguém que está me ofendendo? Como é que eu vou me alegrar diante da perseguição, diante da injustiça, diante da perseguição, diante da calúnia? Alguém está mentindo contra mim, alguém está inventando algo contra a minha pessoa, alguém está me difamando diante da sociedade. Como é então que eu vou ser feliz diante de uma situação dessa? Mas é exatamente isso que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos, que nós andamos na contramão do mundo que nós vivemos. Se lá fora, se o mundo nos ensina que qualquer sentimento desse, qualquer acusação, qualquer coisa desse tipo, perseguição, injúria, mentira, calúnia, difamação, vier contra nós lá fora, gera tristeza, gera angústia. Mas Jesus está dizendo, se vocês sofrerem qualquer tipo de situação ou passarem por essas experiências, vocês devem se alegrar, vocês devem expressar o sentimento de alegria, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, no reino de Deus, irmãos, tudo é diferente. A gente vem servir a Deus, e quando a gente se converte e passamos a ser moldados, lapidados pela palavra de Deus, a ação do Espírito de Deus que age no nosso coração, que age na nossa mente, gerando assim uma transformação. E nós vemos em Romanos capítulo 12, que nós precisamos ter a nossa mente transformada, ou seja, uma metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mas isso também deve gerar em nós
uma metamorfose, que é uma mudança nas nossas atitudes, uma mudança no nosso comportamento. Então, quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos cheios de problemas, cheios de defeito, cheios de pensamentos que talvez para nós parece ser certo, mas Cristo, através da ação do Espírito de Deus e através da palavra dele, ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando, ele vai nos ajustando no padrão que ele quer que nós vivamos. E o padrão do reino de Deus é diferente do padrão humano. O padrão das Escrituras não pode ser comparado com o padrão e com o sistema deste mundo. No mundo, a injúria, a calúnia, a perseguição gera em nós tristeza. Mas o reino de Deus, essas mesmas características de perseguição, de injúria, de calúnia, de difamação, não devem mais gerar tristeza em nós. O sentimento agora deve ser de alegria. Eu preciso me alegrar quando eu estou sendo perseguido. Como que é isso? É difícil de entender mesmo, é complexo, é paradoxo, é meio confuso. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando o Espírito de Deus está atuando na nossa vida, atuando nos nossos corações, nós expressamos esse sentimento da forma mais natural possível. Alguém que não crê nisso, alguém que vai contra isso, é alguém que ainda não está sendo transformado pelo Espírito de Deus. Jesus disse: no mundo vocês serão perseguidos por minha causa, e vocês não devem revidar essas perseguições. Vocês devem orar pelos seus inimigos. Vocês devem amar os seus inimigos. Vocês devem abençoar os seus inimigos. É fácil isso, irmãos? É fácil amar? É fácil orar por alguém que nos ofende? Por alguém que nos calunia? Por alguém que talvez atenta contra a nossa honra, o nosso caráter, ou até mesmo a nossa vida? Não é fácil. Mas Jesus está dizendo: se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês devem se enquadrar nesses requisitos. Agora, como é que eu me encaixo nisso? Sozinho? Não. Por conta própria? Também não. Eu preciso deixar o Espírito de Deus mudar a minha mente, mudar o meu coração, para que esses sentimentos sejam gerados em nós de forma natural. Eu não amo mais com amor normal, eu amo através do amor de Deus que é gerado no meu coração pelo Espírito de Deus. E aí no versículo de número 13, Jesus traz uma ideia agora, e ele vai gerar agora uma aplicação mais clara e objetiva, para que os discípulos entendam o que ele está querendo dizer, porque nos versículos anteriores, ele está dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Ser pobre de espírito aqui, mano, não é pobreza de questão de dinheiro, não é aquela pessoa que anda de cabeça baixa assim, ó. Não é isso, não é isso. Pobre de espírito aqui é expressar um sentimento de humildade e de simplicidade. E Jesus está dizendo: bem-aventurados são esses, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E tem um texto aqui que ele remete aos dias atuais que nós estamos vivendo, que é o versículo de número 9, e diz assim: olha, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Sabe o que significa pacificador? Alguém que promove paz. Se o ambiente que eu estou nele, eu não consigo promover, eu não consigo gerar paz nele, eu não posso ser chamado de filho de Deus. Sabe aquele tipo de gente que o ambiente que ele está, alguém olha para ele e diz: rapaz, depois que essa pessoa chegou aqui, esse negócio parece tão inferno. Parece que veio 1 milhão de demônios para cá.
Não dá para conviver com essa pessoa. O ambiente ficou pesado. O ambiente ficou escuro. Já ouviu esse tipo de palavra? A pessoa chegou aqui, parece que o negócio mudou. Pessoa, o pensamento mal, só palavras torpes, só palavras ruins, só negatividade, tudo é ruim, tudo não presta, fala mal de A, fala mal de B, fala mal de C, ele reclama de tudo, ele reclama da família, reclama do casamento, reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama do que ganha, reclama da vida que tem, da casa que tem, da roupa que veste, reclama de tudo, só não reclama de Deus porque não está vendo Deus. Agora, se eu sou esse tipo de pessoa, eu não posso ser chamado filho de Deus. Agora, eu preciso chegar nesses ambientes e alguém olhar para mim e dizer assim, rapaz, o ambiente estava pesado, mas depois que aquela pessoa chegou, você sabe que o negócio ficou até mais leve? O ambiente ficou mais tranquilo. É gostoso de conversar com aquela pessoa, é gostoso de estar perto e ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. O que são isso? São os pacificadores. Porque, irmãos, se eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, aonde eu chego, aleluia, aonde eu chego, o ambiente precisa ser mudado para melhor e não para pior. Então Jesus vai aplicar isso a partir do versículo 13 e trazer agora uma explicação mais clara para os discípulos, que o que ele está querendo deles é um estilo de vida completamente diferente do que eles estavam acostumados a viver. Jesus está pregando para eles, dizendo assim, olha, no meu reino, vocês não podem ter o mesmo estilo de vida que vocês têm lá fora. No meu reino, o estilo de vida precisa se enquadrar no que eu quero, na forma que eu quero, e a forma que eu quero é essa. E quem é que vai me enquadrar no estilo de vida do reino de Deus? É o Espírito Santo, é a palavra de Deus que vai me moldar. Jesus disse para os discípulos em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então quem é que vai me purificar e me limpar? É a palavra. A pessoa se converte, ele vem para cá todo imundo, todo sujo, bebia, fumava, se drogava, prostituía, era mentiroso, fofoqueiro, ruim de paga, caluniador, difamador, maltratava pai, maltratava família. Mas quando ele entra nesse ambiente, a graça o abraça, o Espírito através da palavra começa a moldar ele, ele vai sendo lapidado, e essas sujeiras, essas imundícias, elas vão sendo jogadas de lado, e entra aí o que Paulo disse, agora vocês estão em Cristo, e quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficou para trás, e agora tudo se fez novo, novidade de vida. Então Jesus está pregando para os discípulos que no reino dele, o estilo de vida é completamente diferente do que eles estão acostumados a viver. Aí no versículo de número 13 diz assim, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo assim, vocês serão, vocês foram. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Ah, não, mas daqui a tanto tempo eu vou... Não, você é o sal da terra. É agora. É o presente. Vós sois o sal da terra. Ele está afirmando para eles que a partir de agora, eles têm uma nova identidade de vida. Não é mais a identidade de vida passada. O estilo de vida é completamente diferente, porque ele está dizendo, a partir de agora, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Irmãos, as irmãs sabem muito bem qual que é a função, o propósito, o objetivo do sal. Aqui fala de preservação, de tempero, de preservar o alimento para que ele não estrague, principalmente nessa época aqui que não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha energia. Então a única forma de preservar os alimentos era através do sal. E a Bíblia registra também que ele era utilizado para várias outras coisas, purificação. Era símbolos no meio do povo de Israel, e Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra. Agora, se o sal perder a sua função, qual que é a função do sal, irmãos? Salgar.
Temperar. Se ele perder essa função, qual que é o valor dele? Nenhum. Para nada mais presta. Só que entra um detalhe. O sal ele não pode nem aparecer demais, mas também ele não pode deixar de aparecer. E quando ele aparece, ninguém lembra dele. Já reparou? É meio paradoxo. É meio complexo. Só que Jesus está dizendo para nós que nós somos o sal da terra. Aí entra um detalhe aqui muito crucial e importante, que o crente como sal, ele não deve deixar de aparecer, mas ele também não pode aparecer demais, porque senão ele estraga o lugar. Ele estraga o ambiente. Você já reparou que se você fizer uma comida salgada, na hora que você colocar ela na boca, Jesus amado, pode fazer os pratos mais deliciosos que tem. Compra uma picanha lá das boas mesmo, coloca na churrasqueira, taca sal nela. Ninguém vai comer, irmãos, porque está salgada demais. Mas ao mesmo tempo, se você não colocar sal nela e ela não tiver sal, vai ficar ruim do mesmo jeito. Então tem que estar, o sal precisa cumprir o seu propósito, a sua função, que é temperar. E quando ele cumpre o seu propósito, ninguém lembra se ele faltou ou se ele está demais. A gente só fala assim: que comida deliciosa, que comida gostosa. Você nem lembra do sal mais. Você não sente a falta dele, mas ao mesmo tempo você também não sente que ele está demais. Assim é o crente. Eu não posso aparecer demais, senão eu estrago o ambiente. Já viu aquele tipo de gente? Se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não tiver oportunidade na igreja, nada acontece. Não, irmãos, aqui não tem lugar para ninguém aparecer. Aqui é Jesus. O único que aparece aqui é Jesus. Mas ao mesmo tempo também, a minha falta, ela gera esse desconforto. Você está num ambiente, aqui tem duas situações. Você está num ambiente de trabalho, ou em qualquer outro ambiente fora desse ambiente, e você é aquele tipo de gente que aparece demais. Sabe aquele crente chato, enjoado, que ao invés de trazer a pessoa para a igreja, ele expulsa a pessoa da igreja? Você sabia, irmão, que para pregar, a gente precisa ter sabedoria para pregar? Você precisa ter sabedoria para evangelizar uma pessoa. Às vezes, dependendo da situação, é melhor ficar calado, não falar nada, deixa o testemunho falar. Porque às vezes a gente se depara com gente chata demais. É crente chato. Sabe aquele crente que fica só na pessoa? Você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno, que não sei o quê. Vai indo, a pessoa toma raiva. Ele não vem na igreja de raiva. Ele não quer mais trabalhar perto da pessoa. Ele não quer mais ficar perto da pessoa. Mas ao mesmo tempo, entra um outro lado, de às vezes eu estou num ambiente e ninguém sabe que eu sou crente. Aí é o perigo do mesmo jeito. É o sal que não aparece. Ele não tem função, ele não está cumprindo o propósito, ele está num ambiente como camaleão, camuflado. Depois de 10, 20 anos que ele está no lugar, que ele vai descobrir que ele é crente. Rapaz, mas você é da igreja, não sabia. É perigoso. Então eu preciso cumprir o meu propósito, que é ser o sal da terra. O sal, quando ele cumpre o propósito dele, quando a dona de casa está fazendo a comida, ela não sente nem a falta, e ela também não sente que ele está demais, porque ele cumpriu o propósito. Ele temperou, ele cumpriu o seu objetivo, ele cumpriu sua missão. Quando eu cumpro a minha missão, eu não sou aquele crente chato, mas eu também não deixo de aparecer e de falar quando eu tenho que falar. Alguém olha para mim e vê, aquele rapaz é diferente, aquela mulher é diferente. E Jesus diz assim: vós também sois a luz do mundo. E ele faz uma comparação aqui de uma cidade edificada sobre um monte. E diz: não se pode esconder, porque aqui, Jerusalém principalmente, né, ficava lá no topo da montanha. Então quem está cá embaixo via a cidade, uma cidade fortificada, cercada de muros. A Babilônia e tantas outras cidades, Jericó. Então quem chegava de cá, observava e via a cidade. E ele está dizendo: olha, você não pode acender uma luz, aqui fala de candeia, né? Quem aqui já viveu a época da lamparina sabe muito bem disso, né? Da querosene, né? Fedia a casa toda, né? Você acendia ela e colocava debaixo da mesa? Não, colocava num lugar mais alto para iluminar a casa toda.
Jesus está dizendo assim: vós sois a luz do mundo, e a luz não foi feita para ficar escondida, ela precisa aparecer, ela precisa cumprir a função dela. E qual que é a função da luz? Resplandecer o ambiente. Apaga aqui tudo, irmãos, ninguém vai ver ninguém. Agora, o versículo de número 16, Jesus explica que essa luz aqui fala das nossas obras, das nossas atitudes, do nosso estilo de vida lá fora, porque aqui dentro, eu disse aqui numa terça-feira, aqui dentro é muito fácil ser crente, aqui dentro é fácil vestir um terno, uma gravata, ninguém me conhece, aqui dentro é fácil cantar, falar em mistério, pregar, louvar, tocar, pular, dar glória a Deus, aqui dentro o ambiente é propício para isso. Agora a minha luz precisa brilhar é lá fora, porque o versículo 16 está dizendo assim: olha, a vossa luz precisa resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Aleluia. Lembra de Eliseu? Passava na porta da casa da mulher, da sunamita, para lá e ela observava, para cá e ela observava. Um dia ela chamou o marido dela na janela e disse: vem cá, eu estou vendo que esse homem que passa aqui todos os dias é um santo homem de Deus. Ou seja, a luz de Eliseu, as boas obras de Eliseu, resplandeceu ao ponto daquela mulher ver que ele era uma pessoa diferente. O testemunho diferente, o estilo de vida é diferente. Esses dias alguém me perguntou, foi até no estudo aqui, essa questão de vestimenta, questão disso, daquilo, como é que funciona? Eu disse: olha, o problema nem tanto é o estilo, é a forma da roupa. O problema pior é o modelo da roupa que você está vestindo. É o estilo da roupa. Porque às vezes, irmãos, a pessoa veste um terno, uma gravata, ou às vezes veste uma saia lá no pé, mas é apertada demais, é transparente, mostra o contorno do corpo. É isso que a palavra de Deus está condenando. Então está falando de boas obras. Aí a pessoa, ele anda de uma forma completamente diferente do padrão que ele precisa viver, porque aqui o estilo de vida é outro. O estilo de vida é diferente. Jesus está dizendo: vocês fazem parte do reino de Deus. E no reino de Deus, vocês precisam se adaptar da forma que Ele exige. E Jesus diz assim: olha, sede santos porque eu sou santo. Aleluia, glória a Deus. As nossas obras precisam resplandecer para que o mundo veja Deus em nós e glorifique o nome dEle. A glória não é para nós. A pessoa deve olhar para mim e não deve dar glória para mim, a glória é para Deus. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça em Jesus. Ninguém aqui merece o céu, ninguém merece o perdão de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. No mais profundo do abismo, como disse o salmista Davi, Ele me tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo, e firmou os meus pés na rocha. Mas as boas obras, elas testificam de que de fato eu fui salvo por Cristo. E quando o mundo olha para nós e vê em nós uma diferença, Malaquias diz assim, olha, capítulo 3, se não me falha a memória, capítulo 4, versículo 18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito de vida? A nossa função, o nosso objetivo de vida nessa terra? Nós precisamos testificar, nós precisamos dar exemplo, nós precisamos mostrar para o mundo as nossas boas obras, para que eles olhem para nós e glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Existe uma outra função que o sal produz. Se você pegar uma colher de sal, pode ser daquela colherzinha pequenininha, e colocar na boca, o que é que vai vir na hora, irmãos? Qual o desejo que vai vir na hora? Água. Água fala de quê? De sede, não é? Então o mundo precisa olhar para nós e falar assim: eu quero ser crente igual aquela pessoa, eu quero andar igual aquela mulher, eu quero ir para aquela igreja e servir a Deus. Ou seja, vai começar a sentir desejo, sede de estar aqui, porque nós estamos cumprindo a nossa função. Agora, se o mundo olhar para nós e eu ir para aquela igreja, o povo lá está pior do que eu.
Eu ser igual fulano, fofoqueiro, ruim de paga, caluniador, mentiroso, briguento. E aí, irmãos, aperta? Servir a Deus não é um mar de rosa como muitos pregam por aí, esse evangelho fácil, facilitado. Jesus diz assim em Lucas 9: aquele, ninguém é obrigado, que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e dia após dia ele deve me seguir. Amém? Fica de pé por gentileza, vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Pai soberano, nós te louvamos, agradecidos por esta palavra, agradecido pelos louvores, e nós te suplicamos, Senhor, que essa palavra penetre nos nossos corações e produza o efeito necessário. Que o Senhor venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha nos lapidar, nos moldar, Senhor, no padrão que o Senhor quer. Que nós vivamos, Senhor, no estilo de vida que o Senhor quer que nós vivamos. Que o Teu Espírito Santo nos molde, nos transforme, nos lapide. Arranque de nós aquilo que não presta, arranque de nós aquilo que não lhe agrada, arranque de nós tudo aquilo que o Senhor não deseja. Nos molde segundo o Teu querer, nos molde segundo a Tua vontade, nos purifica, Senhor, através do poder da Tua palavra, e arranque de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Coloque em nós, Senhor, o sentimento de Cristo, os desejos de Cristo, que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas, e que cada um de nós, Senhor, cumpra nessa terra, cumpra nessa vida, enquanto nós vivermos o propósito para o qual nós fomos chamados para cumprir, que é para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Que Deus abençoe. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Joaquim Luiz. Deus abençoe. Fica à vontade para estar sempre conosco. Nossa irmã Lília, Larissa, Vitória e a nossa irmã Radassa do Tiradentes.